Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar começando hoje finalmente a apostila 4, tá? A gente vai estar falando sobre fotossíntese. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar o recesso, descansar. E agora a gente vai estar voltando com um tema super importante. Esse tema é comum ao Enem e ao UERJ, as duas provas gostam muito. E eu dividi essa aula em duas, para que não ficasse tão pesado, porque é um tema tão importante que eu quero que vocês entendam isso bem, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês do que é a fotossíntese, da organização dos fotossistemas, características gerais, e do que a gente chama de fotossíntese fotoquímica, ou fase clara, como vocês preferirem. Aí na outra aula eu falo da fase escura, né, que é basicamente o ciclo de Calvin-Benson, e dos os tipos de metabolismo que existe dentro da fotossíntese, tá bom? Então, para começar essa aula, a gente vai introduzir a fotossíntese como um processo de produção de matéria orgânica através da luz. Então, quem realiza a fotossíntese são organismos autotróficos, que são aqueles organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, basicamente, a fotossíntese é isso. Através da energia luminosa solar, né, através da energia do sol, um organismo autotrófico consegue produzir o seu carboidrato, certo? Então, como vocês percebem aqui, para que ocorra esse processo, esse esquema é um esquema simplificado, obviamente, para vocês verem. Você precisa de quê? De gás carbônico, você precisa de água, certo? Você precisa da luz do sol. Com isso vai ter produção de oxigênio e de glicose, tá? Quem realiza a fotossíntese? Vegetais, algas, bactérias e tudo mais. Todos os organismos que são autotróficos. Mas com exceção de algumas bactérias fotossintetizantes, todos os demais que realizam fotossíntese, eles vão usar dióxido de carbono e água para formar carboidrato e oxigênio. Então, o básico da fotossíntese é usar dióxido de carbono e água para formar oxigênio e carboidrato, né? Certo? A questão é que algumas bactérias fotossintetizantes, elas não liberam oxigênio. E aí a gente tem dois tipos de fotossíntese, na verdade. A gente tem a fotossíntese oxígena, que é a principal, a que mais cai no vestibular, né? Que é o processo de fotossíntese em que há liberação de oxigênio. Aqui a gente tem a fórmula geral dela, da fotossíntese. Então, 3 moléculas de CO2 com 6 de água, certo? Interagem entre si, formando C3H6O3. Olha só que interessante. Não formei C6H12O6. O que significa? Significa que fotossíntese em si não forma glicose, tá? A fotossíntese, cada processo de fotossíntese forma o que chama de gliceraldeído 3-fosfato, tá bem? A questão é que a junção de dois gliceraldeídos 3-fosfato vão formar uma glicose. Só vocês lembrarem lá da nossa aula de respiração celular. Na aula de respiração celular, vocês lembram que eu falei de glicólise? E que eu falei que a quebra da glicose gerava 2 gliceraldeído 3-fosfato? Então, quando você junta 2 gliceraldeído 3-fosfato, você forma uma glicose, tá? É isso que basicamente acontece. A gente fala glicose de modo geral, porque as células elas não usam tanto gliceraldeído 3-fosfato. Elas recebem glicose mesmo, tá bom? Então você tem 3 CO2 interagindo com 6 moléculas de água. Na presença de luz, a clorofila, que é o pigmento fotossintético, vai ser excitada. E com esse processo químico vai ser produzido gliceraldeído 3-fosfato, oxigênio e água, tá bem? Essa é a fórmula geral. Mas também tem um outro processo de fotossíntese, que é a fotossíntese anoxígena. Essa fotossíntese anoxígena, ela é realizada por bactérias fotossintetizantes e nela, como vocês verão, não há liberação de oxigênio, tá bem? Quem descobriu isso, quem escreveu isso foi Cornelius. Ele verificou que algumas bactérias vermelhas, sulfurosas, elas realizavam fotossíntese, mas de uma forma meio que peculiar, digamos assim, né? Elas utilizavam dióxido de carbono e não utilizavam água em si, elas utilizavam o H2S, entende? Então, elas utilizavam, quando ela tinha essa ligação do gás carbônico com o sulfeto de hidrogênio, o que acontecia? Formava CH2O e água e 2 moléculas de enxofre. Então essas bactérias, que são essas bactérias sulfurosas, características, elas vão realizar um tipo de fotossíntese diferente da fotossíntese que a maioria dos organismos realizam. Então essa fotossíntese não libera oxigênio, sendo assim uma fotossíntese anoxígena, tá bem? Por que isso é super importante? Apesar de cair pouco no vestibular, esse tipo de fotossíntese, o estudo de Cornelius para descrever essa fotossíntese foi extremamente importante para a gente entender que o oxigênio que é liberado
ele não vem do CO2, ele vem da molécula de água. Então olha aqui. Lembra que aqui tem CO2 interagindo com água e forma oxigênio? Aqui não tem água, tem CO2 e não forma oxigênio. Então isso significa, e a gente vê isso, que esse oxigênio que é liberado, né, pelos vegetais, pelas algas e tudo mais, no processo de fotossíntese, ele vem da molécula de água, não do CO2. Isso foi extremamente importante para os estudos, tá bem? Outra característica importante, vocês veem muito melhor na física e veem um pouco também na biologia, quando vocês falarem de sentidos e tudo mais, é o comprimento de onda. A gente tem, na verdade, um espectro, né? Não é os comprimentos de luminosidade, né? As cores diferentes que vão ser mostradas ali, vão ser um espectro, não vai ser uma coisa só. Então, a radiação solar, ela vai ser constituída de vários comprimentos de onda, porque vão ser várias cores diferentes ali, que podem ser expressas. Então, na verdade, o olho humano ele só consegue distinguir cor da luz branca, né? Ele só consegue olhar o que vem do sol, a luz branca mesmo. Mas quando isso passa por um prisma, essa luz passa por um prisma, a gente consegue ver que há comprimentos diferentes em cores diferentes. Isso é importante? Extremamente importante. Por quê? Porque o que permite a fotossíntese? A fotossíntese é permitida graças à excitação de um pigmento fotossintético, que é a clorofila, e existem outros pigmentos que eu vou falar com vocês, mas principalmente a clorofila, certo? Como que eu vou saber como que a clorofila pode agir? Porque a clorofila pode agir aqui no violeta, ou aqui no verde, ou aqui, entende? Então, esse comprimento de onda ali relativo, o estudo desse espectro, de acordo com a radiação, né, que vocês têm, vocês viram lá na química, os raios gama, o raio X, infravermelho e tudo mais, ele permite a gente identificar melhor a ação desses pigmentos fotossintéticos, tá bom? Então, esse espectro ele vai desde 390 até 760 nanômetros. Visto isso, nós temos mais de um pigmento fotossintético. Nós temos vários pigmentos que vão estar espalhados naquele espectro. E cada um deles vai ter um espectro de ativação diferente do outro, tá bom? Um espectro de absorção, melhor dizendo, diferente do outro. Então a gente tem a clorofila A, que vai ser a principal, vai ser a que a gente mais vai falar, tá bom? Essa clorofila A, ela ocorre em cianobactérias e em todos os eucariontes fotossintetizantes. A clorofila B, que também é super importante, ela ocorre em todas as plantas e algas verdes. Então a clorofila B é aquela clorofila que dá aquela característica verde, sabe? Então essa clorofila B, ela só vai estar presente em vegetais e algas verdes, tá bem? Clorofila C, ela vai estar presente em algas pardas e diatomáceas, como vocês viram lá na aula de protistas com a minha. A bacterioclorofila, ou bacteriofila, ela vai estar presente em bactérias fotossintetizantes. Lembra lá que eu falei com vocês da fotossíntese anoxígena? Então, para ela ocorrer, é necessário que haja essa bacterioclorofila ali. Tem as ficobilinas, que ela está presente em cianobactérias e em algas vermelhas, que são as rodófitas, e os carotenoides, que está presente em todos os eucariontes fotossintetizantes, como vocês já viram, né, que é um lipídio, que a gente viu no começo do ano. Aqui, aí olha a diferença do espectro. Ah, José, por que aqui só tem 3? Porque a nível de vestibular, no comprimento de onda só cai esses 3. Então vamos botar dos outros, porque é difícil encontrar um gráfico que tenha todos e é difícil explicar. Então, esses 3 aqui são os principais para interpretar o comprimento de onda. A gente tem a clorofila A e a clorofila B, que são as duas mais importantes, e os carotenoides. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho comprimento de onda, que vai de 400 a 700. Vocês já viram que vai de 390 a 760, né? E aqui está mostrando o espectro de absorção. Olha a clorofila A. Ela tem uma taxa de absorção aqui, né? Nessa parte do violeta, certo? E vai ter taxa de absorção aqui nessa parte do vermelho, tá? No meio, ela não tem taxa de absorção, tá bem? Justamente isso faz a gente entender um pouco porque as plantas, elas são, vocês podem perceber, nenhum deles tem taxa de absorção no meio. Faz a gente entender um pouco porque que a maioria das folhas, né, que é o principal órgão fotossintetizante, ela é verde também. Porque o verde está bem aqui no meio e é o momento em que ela vai estar expressando aquela cor da clorofila. Concordo? Então, a absorção da clorofila A vai ser nessa faixa aqui violeta e na faixa do vermelho.
E da clorofila B vai ser mais nessa faixa do azul e do vermelho. E os carotenoides vai ser nessas primeiras faixas aqui, tá bem? Então, isso é importante para vocês perceberem que há uma diferença ali nessa taxa de absorção dessa energia luminosa por parte dos pigmentos fotossintéticos. E essa taxa de absorção vai ser importante para que haja processo de fotossíntese mesmo. E aí, dentro dessa, quando a gente analisa a célula vegetal, né, quando a gente analisa melhor os cloroplastos, a gente analisa que nós temos o que nós chamamos de fotossistemas, tá? A gente tem então o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Tá? A gente vai nessa ordem, vocês vão entender depois o porquê. Esses fotossistemas, eles vão ser construídos pelo que a gente chama de um composto de complexo antena e um centro de reação. Então imagina que aqui é um fotossistema, certo? Pensem lá no cloroplasto. Nós temos aqui o complexo antena, que seria essa parte aqui onde a luz está ricocheteando, né, saltando, e o centro de reação. Então, nesse complexo antena, é onde essa energia vai estar entrando, né, vai estar passando, vai estar recebendo essa energia, e o centro de reação é onde há a absorção, onde ocorre a reação química em si, tá bem? Então, todos os fotossistemas, eles têm esse complexo antena e esse centro de reação, tá? No complexo antena existem carotenoides, clorofila A e clorofila B, tá bem? Enquanto no centro de reação só há clorofila A, certo? Por isso que a gente fala muito mais da clorofila A, né? Ponto do processo. Aí aqui eu já falei, né, que em cada complexo antena, essa energia é recebida e é passada para o centro de reação. E aí, só para vocês entenderem, nós temos fotossistema 1 e fotossistema 2. Esse fotossistema 1, nele vai estar construídas as moléculas de clorofila A no centro de reação, tá? Ele tem um pico de absorção ótimo em P700. Então, lembra daquela faixa que eu mostrei para vocês, do comprimento de onda com as várias cores? O 700 estava aqui no final. Vou mostrar de novo. O 700 estava aqui no final, tá? Nesse momento, vai ter o pico do fotossistema 1. Então, o centro de reação do fotossistema 1 é o centro que a gente chama de P700, porque ele vai ter o pico ótimo de absorção em 700 nanômetros. Enquanto o fotossistema 2, ele vai possuir clorofila A no centro de reação também, e o pico dele é em 680 nanômetros, tá bem? Então, esse fotossistema 2 é representado pelo P680. E aqui, só para vocês entenderem, esse esquema é um esquema resumido, no esquema geral da fotossíntese, que aqui nós temos, lembra lá do cloroplasto, aqui nós temos os estilacoides e aqui o estroma. No estilacoide vai ocorrer o quê? O que a gente chama de fase clara, ou fase fotoquímica. Então está recebendo a luz, sempre está começando a ter fotólise da água e tudo mais. E aqui, no estroma, vai ocorrer a fase escura. Então, o estroma a gente vai estudar só na próxima aula. Agora, nessa aula, eu quero focar o que com vocês? Essa fase clara, que é o que ocorre no estilacoide, tá? Então, agora a gente vai estar falando da fase clara ou fase fotoquímica. Gente, muita gente acha isso absurdamente difícil. Não tem nada de difícil, são só nomes. Para quem já teve bioquímica metabólica, já teve glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, isso não é nada. Eu acho até maravilhosa a aula de fotossíntese, porque é gostosa de se aprender e eu acho muito esquemático. Olha só, eu precisei pegar duas imagens porque para ficar mais visual para vocês, tá? E vocês entenderem melhor. Falei que vocês têm dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. A gente sempre lê assim, 2 e 1, porque começa no 2 e depois vai para o 1. Tem dois tipos de fotofosforilação na fase clara. Tem a fotofosforilação acíclica e tem a fotofosforilação cíclica, tá bom? Então, vou começar pela fotofosforilação acíclica. Nessa fotofosforilação cíclica, começando no fotossistema 2, olha aqui tem o complexo antena e o centro de reação P680, certo? O que acontece? Essa luz chega aqui, é recebida pelo complexo antena, chega até o centro de reação. Quando ela chega até o centro de reação, o que ocorre? Lembra que além da luz, está vendo o quê? Está entrando ali também CO2, que vocês vão ver só na fase escura, e água. Então, essa água que entra aqui, ela sofre o quê? Ela sofre fotólise, ou seja, quebra da molécula de água a partir da luz. Então, o que acontece no fotossistema?
No fotossistema da fase clara, ocorre fotólise da água, tá bom? Então, quebra de água através da luz. E aí, quando quebra essa molécula de água, que é H2O, libera 2H+, certo? E meio oxigênio. Então, veja bem, é aqui que a gente consegue entender que esse oxigênio que é liberado da fotossíntese, ele não vem do CO2, porque o CO2... Deixa eu só voltar para cima. Porque o CO2 nem sequer participa da fase clara. E esse oxigênio que está sendo liberado aqui, ele está sendo liberado pela quebra da molécula de água. Entenderam? E aí, nesse processo, nisso que ocorre esse processo, são liberados 2 elétrons ali também. E aí, esses elétrons vão seguir a uma cadeia transportadora de elétrons. Tá bem? Vou mostrar uma outra imagem só para vocês entenderem essa cadeia. Então, aqui, esse elétron vai ser liberado para essa cadeia transportadora e ele vai passar por vários aceptores ali, até chegar ao aceptor final. Então, o primeiro que vai recebê-lo ali é a feofitina, tá? A feofitina, ela pega esse elétron e passa para a plastoquinona A. A plastoquinona A, ela pega e passa para a plastoquinona B. Essa plastoquinona B, ela está próxima ao complexo citocromo B6F. Então, essa plastoquinona B, ela passa esse elétron pelo complexo B6F para passar para a plastocianina. Mas ao mesmo tempo que esse elétron vai passar aqui e vai para a plastocianina, o que acontece? Lembra que prótons foram liberados aqui? Lembra lá na cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Esses elétrons voltam para cá. Então eles vêm aqui nesse complexo citocromo B6F e aqui tem o quê? No complexo citocromo tem uma ATP sintase. Ele vai ser constituído por uma ATP sintase. Então, por esses prótons aqui, ocorre, através da entrada desses prótons, vai ocorrer a fotofosforilação, produção de ATP. Que susto. Desculpa, gente, foi a cachorrinha que latiu. Através desses prótons que estão entrando aqui, vai ocorrer a formação de ATP, a formação de molécula energética, tá bem? Então, é o mesmo princípio da ATP sintase que vocês estudaram lá em respiração celular. Tem a cadeia transportadora de elétrons e os prótons liberados aqui, eles vêm e caem aqui, tá bem? Só que é tudo simultâneo, gente. À medida que vai vindo o elétron, esses prótons vêm e caem aqui. Aí vai produzindo ATP. Para onde vai esse ATP? Ele vai lá para o estroma, para participar da fase escura, que é o que vocês verão sábado. Tá? Então esse ATP que está sendo produzido aqui, ele vai lá para a fase escura. Beleza? E os elétrons? Os elétrons foram pegos pela plastocianina. Tá? Quando ele é pego pela plastocianina, o que ela faz? Ela libera esses elétrons para o outro fotossistema, que é o fotossistema 1. Então olha só, essa plastocianina, ela pega esse elétron e libera aqui para esse fotossistema 1, que é onde tem o centro de reação P700. Só que aqui também está ocorrendo a entrada dessa energia luminosa. Então aqui também vai ser liberada uma cadeia transportadora de elétrons, certo? E aí, por conta dessa cadeia transportadora de elétrons, o que acontece? Vai ter outros aceptores de elétrons aqui. Então aqui vai ser liberada essa nova cadeia transportadora de elétrons, tá bem? E aí vai ter esse aceptor, que é a clorofila A modificada, certo? Que vai passar para a filoquinona, depois passa para a proteína ferro e enxofre, depois passa para a ferridoxina e depois para a flavoproteína. O que a flavoproteína faz? A flavoproteína pega e leva isso para o aceptor final, que é o NADP, que vocês já conhecem. A partir disso, NADP vai formar NADPH. E o que acontece com esse NADPH? Ele segue lá para a fase escura. Ou seja, o que a gente tem com a fotofosforilação acíclica? Produção de ATP, que vai para a fase escura, produção de NADPH, que vai para a fase escura. Entenderam? Por isso que a fase escura, a gente diz, ela não é dizer que ela não depende de luz. Ela não vai estar envolvida ali na participação de luz. Mas a planta, ela depende de luz, né? Não é porque eu conheço muita gente que pensa, fase clara ocorre de dia, fase escura de noite. Não, está tudo ocorrendo ali de dia. A questão é que a fase clara é aquela que está dependendo diretamente da luz e a fase escura não depende diretamente.
mas ela depende do quê? Desses produtos da fase clara, tá? Então ela depende do ATP e depende do NADPH. Então, quando vocês veem aqui tem até a reação química, né? Entre duas moléculas de H2O mais luz, formou 4 elétrons, né? Porque são 2 daqui e 2 daqui, certo? Mais 4H+, né? Porque já que está ocorrendo fotólise, tem 2H+ daqui e 2 daqui. E mais oxigênio que é liberado aqui, meio aqui e meio aqui, certo? Então, água mais luz forma 4 elétrons, 1, 2, mais 4 prótons, 2, 4, certo? E mais uma molécula de oxigênio, meio oxigênio daqui e meio oxigênio daqui. Essa é a fórmula da fotofosforilação acíclica. Aí aqui eu botei nos slides explicando passo a passo disso que eu falei para facilitar para vocês depois. Mas obviamente a gente revisa isso. E por fim, nós temos a fotofosforilação cíclica. Pulei esse monte de slide porque é só explicação mesmo, tá, gente? Só explicação de tudo que eu falei. Fotofosforilação cíclica. O que é a fotofosforilação cíclica? Ela só vai levar em conta o citocromo, o complexo, né, P700, tá? Então ela só leva em conta o fotossistema 1. Essa fotofosforilação, ela consiste em quê? Essa luz está chegando ali no centro de reação, onde tem a clorofila A, são liberados 2 elétrons, eles passam naquela mesma cadeia que eu falei com vocês, libera ATP, e aí tem carregadores de elétrons que pega e joga isso de novo para o centro de reação. Essa é bem simples, na verdade. A acíclica, ela é chamada de acíclica porque nada volta. Os produtos vão para onde? Vão para a fase escura. E quando ocorre fotofosforilação cíclica? A fotofosforilação cíclica, ela só produz ATP, nada além disso. Ela não vai estar mandando nada para a fase escura, assim, nenhum composto em si formado ali, entendeu? Vai ser só isso mesmo, o processo de luz vai estimular as cadeias transportadoras de elétrons, que estimula a produção de ATP, né, uma energia para a produção de ATP, e aí volta para o centro de reação P700, tá bem? Então a característica dessa é só liberar energia para a produção de ATP, mas tudo que vai ser produto vai voltar para o fotossistema. E aqui a explicação, e aqui é um resumo dos produtos da fotossíntese, tá? Tanto a fotofosforilação quanto a fotólise da água. Então, o oxigênio ele vai ser liberado para fora do citoplasma, do cloroplasto, desculpa. Aí você tem NADPH, H+, e ATP, que serão usados na fase química, né, que é a fase escura, a etapa química, que é a fase escura. H+, que vai ser usado para produzir ATP. E aí você tem como equação geral da etapa fotoquímica essa. 6 moléculas de água, certo? Mais 6 NADP+, mais 9 ADPs, mais 9 fosfato inorgânico. Através da luz, ação da luz e excitação da clorofila, formam-se 3 oxigênios, 6 NADPH, 6H+, e 9 ATP. Isso é o resumo do que aconteceu na fase fotoquímica. Espero que tenha dado para entender, espero que vocês não voltem do recesso já assustados. Eu acho esse tema bem legal, mas super importante. É sem dúvida um dos assuntos mais importantes. Podem começar fazendo então as questões do capítulo 14, tá, da Bio 3, mas vocês não conseguiriam fazer todas porque tem muita questão de fase escura. Então toda questão que for referente à fase clara, tá, ou à introdução de fotossíntese, vocês já podem fazer, tá bom? É isso, pessoal. Beijo grande.